Muitos casos em Cornélio Procópio, na nossa região, de picadas de animais peçonhentos, seja de cobra, escorpião, até mesmo aranha. Eu estou aqui com o Dr. Cláudio Hirai, ele é médico infectologista, uma referência, inclusive, na região, nos cuidados com a saúde, e vai falar pra gente sobre os perigos destes animais que aparecem ainda muito mais em tempos quentes, como estamos vivendo agora, né, doutor? Sim, Daniela, nós estamos numa situação onde a questão climática tem colaborado muito para a disseminação de vários animais peçonhentos. Serpentes, essa época do ano muito comum, as pessoas procuram sair muito, vão pescar, vão sair em regiões mais remotas da cidade. E não só isso, a gente vê que nos próprios arredores da cidade, alguns animais peçonhentos vão chegando, né? As duas serpentes mais comuns na nossa região são a jararaca, que é o gênero Botrops, e a Crotalus, que é a cascavel. A jararaca, ela tem um hábito mais de áreas fechadas, matas fechadas, uma região mais úmida. Já a cascavel é um animal que tem um sinantropismo muito grande, isto é, ela procura centros próximos à região do ser humano, ela se adapta bem ao ambiente do ser humano. Então, nessa época, nós temos tido muitas situações de risco de cascavel. Tá? Cascavel, ela gosta de animais, pequenos animais, ratos, sapos, elas vêm à procura desses pequenos animais. E esses pequenos animais estão aonde? Próximo às nossas casas. Então isso, tanto em zona rural, quanto em zona nos arredores da cidade, né, onde nós podemos juntar isso. Quando você tem muita sujeira próximo, ou você tem animais, ou quando e com isso você está alimentando seus animais, dando ração, por exemplo, tem os ratos, aí dos ratos vem atraindo as cascavéis. Por isso que você vê vários relatos aqui na nossa região, nos arredores, nos bairros do município, relatos de pessoas que têm encontrado cascavéis dentro das suas próprias quintais, das suas próprias casas, tá? Então, é muito importante a gente ter essa noção de que são animais que gostam dessa época do ano, época quente, a época quente eles saem e vêm para próximo ao ser humano por conta dessa sinantropia, por conta de procurar alimentos. Nós temos muita monocultura na nossa região. Essas monoculturas, agora foi a monocultura de soja. Enquanto você tem a soja lá no campo, você tem alimento para esses animais, esses pequenos animais. E aí a cobra vai ficar ali nessa região, ela vai ter uma proteção do sol, ela vai ter proteção durante a noite para ela poder se locomover. Agora, na época que é feita a colheita, esses animais eles vão procurar se evadir desses locais, procurar um local que seja mais fácil para que elas encontrem um alimento, encontrem um abrigo, aí onde elas vão chegando próximo às casas. A cascavel, ela tem o veneno com características neurotrópicas e anticoagulantes, e também podendo ter um efeito a nível renal, né? Pode fazer uma lesão renal. E o efeito veneno é muito rápido, né? Em questão de 10, 15 minutos, a pessoa ela começa a ter um déficit neurológico, né? Começa a ter uma pitose, cai as pálpebras, a força muscular da face, a língua. Então ela tem toda uma face de falta de força muscular. Começa a cair um aspecto de sonolência. Isso em poucos minutos depois da picada, tá? Sempre lembrando que dependendo se esse animal ele se alimentou antes, ele pode ter uma quantia menor de veneno. Se ele não está alimentado, ele vai ter um efeito maior do veneno. Eu estou colocando aqui das serpentes com cascavéis porque está sendo mais comum aqui próximo às cidades. Serpentes do gênero jararaca, né, que seria o Botrops, os botrópicos eles têm um efeito um pouco diferente. Ele tem um efeito proteolítico que vai fazer principalmente ação no local da picada. Muita dor no local, começa a fazer uma necrose no local, pode fazer uma lesão grave no local da picada. A cascavel geralmente não faz isso.
A jararaca, ela também faz um efeito anticoagulante, assim como a cascavel também pode fazer, quer dizer, o sangue ficar mais fino. Mas a jararaca não faz o efeito neurotóxico, isto é, não altera a parte neurológica, tá? Então essas algumas diferenças, mas é muito importante quando a pessoa tiver algum acidente, que ela, se ela tiver um animal morto, né, de preferência, trazer o animal para fazer a identificação. Porque dependendo do tipo de animal, o soro anti-ofídico, anticrotálico, antibotrópico, ele vai em doses diferentes, né, dependendo do tipo, das características e da gravidade da lesão. Outra questão, além desses animais peçonhentos, na questão de serpentes, nós temos vários outros animais, uma área que eu estudo bastante, que eu tenho bastante afinidade. Nós estamos tendo muito acidente por escorpião. O escorpião, ele tem uma ação também local, né? Ela faz uma ação local, mas de dor, uma extrema dor local por ação do veneno na região local. Só que esse veneno ele também pode ter um efeito sistêmico, principalmente em relação a pessoas que são mais sensíveis, que pode ter algum efeito tipo um choque. E outras também, a picada do escorpião, ela pode ter um efeito mais grave, principalmente em crianças, que a superfície corporal é menor e você tem uma ação do veneno com risco de causar efeitos maiores, né? Então, todos esses acidentes são acidentes que a gente tem que ter muito cuidado nessa época do ano, tá? Além disso, claro, tem vários outros acidentes por aranhas, etc. E que eu clamo à população ter bastante cuidado. Essa época, independente de ser uma aranha, de ser um escorpião, de ser uma serpente, a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma época quente, onde esses animais vão chegar para perto das nossas casas. Se você tiver vegetação nas casas aqui dentro da cidade, muita vegetação, muitos entulhos, há um risco de, principalmente, um abrigo para esses animais. Então a gente tem que ter bastante cuidado. São informações simples em prol da comunidade. Tá certo. E olha, lembrando que a Santa Casa de Cornélio Procópio é referência para atendimento destes tipos de lesões aqui em Cornélio Procópio, na nossa região. E o senhor, inclusive, atende lá e acompanha estes casos, né? Sim, a gente orienta, né? A gente tem sempre acompanhado junto com vários colegas alguns casos mais complicados. Tá certo. Com a informação direto aqui desta conversa com o Dr. Cláudio Hirai, médico infectologista em Cornélio Procópio, Daniane Souza para a RCFM.